pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre introdução à anatomia. Eu demorei um tempo para fazer esse outro vídeo, porque minha vida ficou bem corrida ao longo dessas 2 semanas, mas eu trouxe essa outra parte da aula agora para vocês, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre nomenclatura anatômica. O que seria isso, né? Quando eu falo nomenclatura, nada mais é do que um conjunto de termos empregados. Empregados no quê? Empregados na anatomia para designar e descrever o nome das estruturas do corpo, né? Para facilitar o estudo. Essas estruturas, antigamente, recebiam nomes diferentes. Cada lugar, em cada local do mundo, dava um determinado nome, uma nomenclatura diferente a uma mesma estrutura do corpo humano. Então, teve uma época que chegou a ter 20 mil termos na literatura, termos anatômicos, de nomenclatura anatômica. Então, teve várias reuniões internacionais. Em 1895, teve uma primeira tentativa de unificar essa nomenclatura para dar uma fidedignidade maior na questão de compartilhamento de conhecimento científico entre países, né? Então, em 1955, lá em Paris, foi aprovada a PNA. O que seria a PNA? A Paris Nomina Anatômica, né? Foi aprovado, então, para as pessoas, para os cientistas utilizarem um nome unificado, né? E com isso tem congressos temporais que ocorrem ainda de 5 em 5 anos para eles oficializarem essas nomenclaturas. E aí essa língua das nomenclaturas, eles escolheram o latim. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, mas aí ficou aberto aos países utilizarem a partir da nomenclatura padrão latim, poderem traduzir para sua própria língua. Então, ficou de padrão internacional o latim, tá? Mas cada país tem a tradução desse latim para a própria língua. Não que seja uma nova nomenclatura, mas uma tradução. Porque era muito visto errado, né? Porque dessas 20 mil nomenclaturas que foram levantadas, 5 mil ficaram. Olha a diferença. E por conta dessa nomenclatura, que tem que ser no latim, foi abolido os epônimos, ou seja, aqueles nomes das pessoas que descobriram estruturas e outras determinadas coisas para determinar o nome daquilo, para ser conhecido internacionalmente pelo nome de quem descobriu, do cientista que descobriu. E isso foi abolido, uma vez que o padrão é o latim. Então, essa nomenclatura anatômica tem que ter alguns termos. Esses termos são pela forma, por exemplo, músculo trapézio, que é esse músculo aqui que lembra um trapézio. Então, a forma desse músculo é um trapézio. Então, cientificamente, músculo trapézio. Segunda coisa que o termo pode indicar, posição ou situação. Por exemplo, o nervo mediano. Ele está mediano em relação ao corpo humano. Então, né? Ele indica a posição mediana, nervo mediano. Trajeto. Trajeto da artéria circunflexa da escápula, por exemplo. Ela faz o trajeto pela escápula. Quarto, conexões ou interrelações. O ligamento sacroiliaco. Ele liga o sacro e também liga o ilíaco, o osso ilíaco. Liga esses dois ossos, essas duas estruturas. Portanto, esse termo indica conexão.
Aí entra aqui, relação com o esqueleto. Artéria radial, por exemplo. Sua função, músculo levantador da escápula. Esse músculo levanta a escápula. Então, já está dizendo, a nomenclatura dele já diz qual função ele faz. E tem critério misto, por exemplo. Esse critério misto, por exemplo, aqui, músculo flexor superficial dos dedos, que é esse aqui. Aí, flexor é da função, né? Superficial é uma situação desse músculo. Então, eu tenho um critério misto envolvendo tanto a função como a situação. E aí entra aqui a parte da nomenclatura anatômica, como que se abrevia essas nomenclaturas, né? A abreviatura para termos no geral. Quando tem artéria, uso A. Fascículo, eles põem assim, para ligamento, para músculo, nervo, ramo. Veia, agora plural. Artérias, 2 As. Glândula, GL, ligamentos, músculos, nervos e veias. Só para uma curiosidade, né? E aí aqui tem a divisão do corpo humano. Como que se dá essa divisão? Primeiro vai começar lá. A divisão: cabeça, pescoço, tronco. Aí do tronco eu tenho o tórax e o abdômen. Lembrar também dos membros, né? Então, dos membros tem os superiores, que são os torácicos, e os inferiores, que são os pélvicos. Então, membros inferiores e membros superiores. Aqui, o tórax e o abdômen, eles são separados pelo músculo diafragma. Tá? Só para ter uma noção. Aqui, os membros superiores, eles têm a raiz, eles saem lá a partir do ombro, tá? Então, quando se fala raiz dos membros superiores é no ombro. E depois ele tem a parte livre. A parte livre desses membros superiores se dão pelo braço, antebraço e mão. Tanto a palma quanto o dorso. Tanto do direito quanto do esquerdo. Mesma situação. Raiz e a parte livre, dividida em braço, antebraço e mão. E aí os membros inferiores, eles têm a raiz no quadril. Eles vão sair do quadril. E a parte livre é dividida pela coxa e pela perna e também pelo pé. O pé também vai contar tanto o dorso como a região plantar. Agora sobre a posição anatômica, né? O que seria isso? Os cientistas escolheram uma posição para evitar o uso de termos diferentes em determinados estudos, principalmente na descrição anatômica desses estudos. Então, eles escolheram uma posição padrão para essa descrição, para não ter essa diferenciação. Então, essa descrição ficou assim, como esse desenho. A posição é ereta, quer dizer, em pé, né? Ou posição ortostática, que se fala. A face do indivíduo é voltada para frente e o olhar é dirigido para o horizonte do indivíduo, tá bom? Os membros superiores do indivíduo são estendidos e, além disso, as palmas elas são voltadas para frente e não ao contrário, como seria o habitual, para facilitar também o reconhecimento das estruturas no estudo nessa região palmar e também dorsal da mão. Então, é muito importante, foi muito importante para os cientistas seguirem essa posição anatômica, tá bom? Os pés são dirigidos para frente, lembrar sempre isso.
Os membros inferiores, vocês podem ver aqui que eles estão bem unidos, né? E os pés voltados para frente. É basicamente essa a descrição anatômica, a posição anatômica do indivíduo em nível de estudo científico. Além de desenvolver nomenclaturas para cada estrutura do organismo, do corpo humano, foi necessário também desenvolver planos de delimitação. O que seria isso? O indivíduo, na posição anatômica, ele tem planos tangentes à sua superfície. E a gente vai poder saber melhor o que são esses planos tangentes, tá bom? Por exemplo, o indivíduo, eles pegaram esse plano, né? O indivíduo na posição anatômica envolto de uma caixa, vamos dizer assim. E aí eles podem observar que esse indivíduo ele vai ter plano de delimitação tanto ventral, conhecido também como anterior, como dorsal ou posterior. Sempre vocês podem imaginar o indivíduo dentro dessa caixa, na posição anatômica, e aí vocês podem lembrar, né? Essa parte aqui que tá na frente dele vai ser o plano ventral ou anterior. E a parte que tá atrás da caixa, que é essa aqui que tá pintadinha, é a dorsal ou posterior. Veja bem, não é a lateral que tá pintada, é a parte de trás. Então, sempre que vocês puderem, imaginem esse plano que facilita a visualização o reconhecimento do plano de delimitação do indivíduo, tá? Plano de delimitação anatômico. Plano ventral ou anterior e plano dorsal ou posterior. Aí já dá pra gente identificar, né? Aí agora a gente vai entrar para o plano de delimitação de caráter lateral. Então, eu tenho 2 planos laterais. Eu tenho lateral aqui e outro lateral aqui. Vocês podem imaginar novamente a caixa, o indivíduo na posição anatômica. Eu vou ter plano lateral direito e plano lateral esquerdo, né? Sempre que visualizar a caixa, o indivíduo dentro da caixa na posição anatômica, facilita a visualização e lembrar o plano de delimitação. Aí, se você imaginar agora, na parte superior e na parte inferior, é uma caixa, né? Então, a caixa vai ter também superior e inferior. Então, superior aqui ao indivíduo, eu tenho o plano cranial, ou também conhecido como plano superior. E inferior aqui é o plano inferior, obviamente, ou conhecido como plano podálico. E aí, você vai ter esses planos. A gente já viu o ventral ou anterior, a gente já viu o posterior, a gente já viu os laterais direito e esquerdo, e a gente já viu superior ou cranial e inferior ou podálico. Então, essa aula é bem rapidinha para vocês terem mais esse conhecimento. Na próxima aula, a gente vai terminar essa introdução à anatomia. Fiz mais curtinha, porque o pessoal acabou pedindo mais curto. Então, eu acabei fazendo do jeito que o pessoal pediu, né? Espero que vocês tenham gostado desse retorno na introdução à anatomia. E espero que vocês vejam o próximo vídeo a respeito e os próximos vídeos que virão. Obrigada para quem assistiu, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.